Calada, Maia sentou, ainda a se repetir em pensamento a ideia há dias nela grudada. Os homens fazem as guerras, e nós, mulheres, nós temos de fazer a nossa guerra. Pensativa pegou a xícara e quis saber. Violeta, tu achas que as mulheres precisam fazer uma guerra? Bueno, gente, vamos ver quem vai à luta no nosso programa de hoje. Existia uma crença de que se na noite anterior a uma batalha, uma vivandeira dançasse nua em cima de um canhão, eles ganhariam a batalha. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem como o espontâneo. Tá aí a escritora Hilda Simões Lopes e a cantora e compositora Adriana Defente. E a gente começou o programa com essa bela questão, com essa antiga questão, com essa necessária questão. Mulheres e a guerra. São mulheres que fazem a guerra? Ali dizia que não. Ali dizia que os homens fazem a guerra e as mulheres têm que fazer outras guerras. Tá bem, quem dizia era uma mulher, pela voz de outra mulher. Ao mesmo tempo, o papel das mulheres nas guerras feitas pelos homens também é uma questão e tanto, sobretudo num estado que, lamentavelmente, não é coisa para se comemorar, como a gente vê por aí, foi tão guerreiro, foi tão conflagrado. Tudo isso a gente tem o prazer de conversar a respeito com a Hilda Simões Lopes. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês. Hilda, a figura da vivandeira, da China de soldado, tem atravessado relatos nesse Rio Grande do Sul, por vezes tão masculino e por vezes tão machista. Nem sempre significa a mesma coisa, pode ser que não. Mas a narrativa acaba sendo a narrativa masculina. E essas vivandeiras, o que elas faziam, o que elas poderiam estar pensando, que motivações elas tinham, é material para o teu trabalho mais recente, para o teu 11º livro, que está saindo, que está por aí, está sendo acolhido, discutido, e a gente tem o prazer de fazer isso. Fala um pouco dessa figura histórica e por que ela te cutucou tanto. Na verdade, as vivandeiras me foram faladas por 3 amigos meus, historiadores. Lamentavelmente, 2 já faleceram, tinham idade. E o terceiro é o meu amigo Mário Matos, talvez tu conheças. Esse ano ele faz 102 anos. Que maravilha. E por acaso, eu entrei na livraria de um deles, do Monquelá, em busca de um livro antigo. E aí eles me disseram, mas que bom que tu chegasse, a gente tem falado muito em ti, porque nós achamos que falta no Rio Grande do Sul um livro sobre as vivandeiras. E nós concluímos que esse livro tem que ser escrito por uma mulher e que essa mulher tens que ser tu. E falei assim, olha, que máximo, mas eu não tenho tempo. Eu tinha 3 filhos, professora universitária da UFPEL, pesquisadora. Aliás, pesquisei muito mulheres, que eu sou formada em Direito e tenho mestrado em Sociologia. Então, eu trabalhei muito como socióloga em pesquisa. E então, eu já vinha trabalhando também com mulheres. Aí falei para eles, olha, quando eu tiver tempo, eu escrevo, mas agora eu não tenho. E aí, depois passou o tempo, aí me ligaram. Hilda,
a gente resolveu fazer uma coisa. Nós fazemos a pesquisa e tu escreves o livro. Aí eu falei, tudo bem, façam a pesquisa. Mas aí tinha morrido meu pai, tinha morrido meu irmão, e eu tive que assumir negócios de família. Então, eu estava, já viu, né, ocupadíssima. Estamos em Pelotas nessa história aí. Estamos em Pelotas, já faz mais de 20 anos que eu moro aqui, embora eu esteja sempre muito presente em Pelotas, porque eu também administro parte dos bens da família lá em Pelotas. E então eles me entregaram, foi o Mário até que me entregou, uma pesquisa que o Monquelá fez. Nesse meio tempo, morreu o Major, morreu o Monquelá, e eu depois comecei a fazer a Maia, já muito tempo depois, e foi assim um presente para mim trabalhar com a Maia, não só pelo meu interesse em pesquisar a questão das mulheres, que, aliás, segue me afligindo, segue me preocupando. Aliás, o mundo de hoje acho que preocupa todo mundo, né? Assusta, talvez. Assusta. Para além de preocupar. Né? Para além de... Tens toda a razão. Então, eu usei um pouco da pesquisa, sobretudo Monquelá, mas eu também segui pesquisando. Eu fui a Montevidéu, eu fui a Buenos Aires, porque elas são muito presentes na história do Prata. Só que lá elas eram conhecidas como Las Tinas Quarteleiras. E aqui são as vivandeiras, né? Então, elas são essas mulheres que acompanhavam os homens nas guerras. Hilda, tem duas coisas aqui que me pareceram muito legais, né? Por favor, não estou de nenhuma forma tentando uma conciliação romântica por qualquer razão, né? Para ficar bonitinho. Mas o fato é que tu foste desafiada por um grupo de homens e tu fizeste a narrativa e a pesquisa de mulher a respeito disso, mas vocês, nesse momento, estiveram juntos na mesma trincheira, né? Sim, a pesquisa masculina, com fontes que, no mais das vezes, são de autores homens, né? Mesmo as fontes documentais, e o teu trabalho em cima disso. Isso é absolutamente sensacional, porque volta lá para o nosso Hora de Casa de hoje, que é a Maia conversando com a Violeta, sobre guerras de homens e guerras de mulheres. É guerra de mulher levantar essa história, é guerra de mulher não deixar que se fantasie sobre ela ou que se esqueça essa história. Sim. Eu estou falando da Maia e eu vou mostrando a Maia aqui, enquanto tu me responde, como tu quiseres, quem é a Maia? A Maia é uma vivandeira, e neste livro que tu seguras aí, que chama-se Maia, que, aliás, Maia em Tupi-Guarani é Maria. Tá? E a Maia, ela é a única ficção do livro, quase é a única. Os outros personagens, todos que vão aparecer, são personagens reais, aqui de Porto Alegre, e que foram profundamente pesquisados por mim, como, por exemplo, o Príncipe Custódio, como, por exemplo, a Luciana de Abreu, que deu aula para a Maia. Então, temos personagens muito conhecidos, e todos eles são verídicos e pesquisados profundamente nas vivências deles, nas lutas que enfrentaram. E essa questão da guerra dos homens e da guerra das mulheres tem uma coisa importante a ser dita. Tem muitos homens que guerreiam do lado das mulheres e defendem as mulheres. Aliados, né? Aliados, sim. Tu ainda sabes bem. Que a mim me chamou muito a atenção. Eu quis saber sobre o livro, eu quis ler o que eu pudesse sobre o livro. Ainda não li o livro como deve ser e como eu estou louco para fazer.
mas me chamou muitíssimo a atenção, como chama todo mundo, esse desfile de alguns personagens históricos super importantes. Eu quero falar disso, mas antes eu te comento uma coisa, comento com vocês também. Eu sou Xavier, mas eu não sei se eu sou parente do Tiradentes ou do Dom Pedro. Eu acho até que não. Né? Quando a gente ouve um sobrenome, ele mexe com um monte de coisas. Tu é Simões Lopes, como o Simões Lopes Neto, como o João Simões, como sua árvore genealógica toda. É outro assunto. Né? Me criei na mesma instância do João Simões Lopes Neto e eu comento isso já em outras situações e conheço bem a história de vida dele, conheço bem a obra dele e eu tenho um encanto muito grande pela figura do João Simões Lopes Neto. E uma das coisas, porque eu sempre, com o fato de, como socióloga, eu ter feito muitas pesquisas com mulheres, tá? Então, na época, por exemplo, que começaram a surgir as mulheres chefes de família, as mulheres que queriam ter filhos fora do casamento e chefiarem a família, foi uma pesquisa imensa que foi no Brasil inteiro. Eu coordenava essa pesquisa aqui na região sul. E então eu sempre me envolvi muito com essa questão e entrei muito nos dramas das mulheres, tá? E agora, sobretudo com essa onda de feminicídio que a gente vê, novamente eu estou muito voltada para esse problema, que é um problema muito grande. A urgência volta, né? Então, voltamos ao João Simões Lopes Neto. O João Simões Lopes Neto era um feminista. Tá? Ele fez ele fez vários negócios, os negócios dele não davam certo. Eu tenho a minha teoria, até já escrevi sobre isso. Ele era um poeta, um grande poeta com alma de poeta. Tá? Ele não queria ser um homem de negócios. E a família empurrava ele para que fosse um homem de negócios. E ele dava um jeito, talvez inconscientemente, de fazer com que o negócio não desse certo. Ele fez a fábrica de cigarros e botou o nome de Diabo. É óbvio que ele não queria que as pessoas comprassem. Contos gauchescos, lendas do Sul, causas do Romualdo, enfim, a Artinha, nada daquela obra é do marqueteiro. O assunto dele não era marketing. Eu quero pedir o nosso pequeno intervalo, Patrícias e Patrícios, lembram do Blau dizendo Patrício? Né? Já que a gente falou no Simões Lopes, e essa conversa está muito boa, a gente já volta. De volta com essa tremenda conversa com a Hilda Simões Lopes, falando sobre a Maia, falando sobre tantas e talvez todas, em alguma medida, mulheres, sobretudo mulheres desse pedaço de sul da terra. E vocês viram, vocês perceberam, eu fui marqueteiro. Parece que ele não era bom marqueteiro, mas eu fui marqueteiro de deixar pendurado o assunto do Simões Lopes pela curiosidade. Não é sobre isso que a Hilda veio falar, e sim sobre a sua obra, mas é muito interessante. Essa prima, é isso? Essa prima que afirma que o Simões Lopes é um feminista. E a gente aqui nesse estado tão gauchesco, dificilmente pensaria e lembraria disso. Vou te contar. Pelotas é uma cidade muito tradicional, né? E minha família é imensa, tá? E as mulheres da minha família eram famosas por serem mulheres muito fortes, tá? Então, por exemplo, numa época em que as mulheres
por mais infelizes que estivessem, não buscavam a separação do casamento. A minha família, já lá pelos 1800 e tanto, elas estavam se desquitando. Então, muitas mulheres desquitadas na minha família. Elas não se submetiam. Isso daí a gente sempre soube, né? E as pessoas diziam, tu é Simões Lopes? As mulheres Simões Lopes. Não é a faca na bota, é a faca na cinta, a mostra mesmo. E aí, eu sempre ia, a minha madrinha morava no Rio, eu passava julho no Rio, nas férias. E lá tinha vários tios, tá? E, inclusive, um já bem velhinho, tio Álvaro, que era... Todos, em geral, assim, muito encantados no Simões Lopes Neto. E o tio Álvaro, que conheceu o João Simões Lopes Neto, já mais para o final da vida, ele um dia, eu sempre gostei muito de conversar com velhos, e ele me disse assim... Tu sabes, minha filha, o João Simões Lopes Neto estávamos conversando sobre ele. Era muito esperto. Tu sabes que ele dava livros escondidos para as mulheres da família lerem? Que beleza. E dizia para elas, escondam embaixo do colchão. Sensacional. Quer dizer, ele não era do lado dos homens, ele era do lado das mulheres. Naquela época em que o machismo era muito forte. Né? Sem dúvida. Pois é, isso é muito bonito e é muito impressionante. Deixa só eu comentar o porquê que eu fiz essa breve intromissão enquanto tu falava, que não tinha nenhuma intenção de interromper. Vocês já pensaram nisso? Mulher de faca na bota. Mulher de faca na bota. Vocês já ouviram isso 1000 vezes? Eu ouvi. O que isso significa? Que as armas da mulher não podem estar à mostra? Que a mulher violenta ou agressiva ou resistente, corajosa, depende do teu ponto de vista, será sempre com algo traiçoeiro? Com faca nos pelegos, com faca na bota? Ninguém diz mulher com faca na cinta, mulher com revólver na cintura. Não são lindos os valores, mas são os valores de uma época. Mas mulher com faca na bota já é um elogio machista, de uma certa maneira. Quando tu fala nas vivandeiras, tu fala em pessoas que não prestavam só favores de logística e de sexo, e sim de pessoas que lutaram. Sim, elas lutavam. Elas lutavam, e principalmente quando eles começavam a morrer, eram atacados, caíam dos cavalos, elas pegavam as armas deles, montavam nos cavalos em que eles estavam e entravam na luta. Muitas morriam ali. E elas tinham assim um fanatismo por aquilo, por aqueles homens, eram apaixonadas pelos militares, né? Andavam na volta dos quartéis para ver quando iam sair para a guerra, e elas... Existia no Brasil uma lei que proibia que permitissem as vivandeiras irem atrás das tropas, mas ninguém cumpria essa lei e ninguém conseguia pará-las, porque elas vinham e iam atrás, ou iam a cavalo, ou iam a pé, e elas faziam comida, elas costuravam, elas eram enfermeiras, né? Elas atuavam em todas as frentes. E eles cantavam, dançavam, e existia uma crença, que é como eu abro o livro, existia uma crença de que se na noite anterior a uma batalha uma vivandeira dançasse nua em cima de um canhão, eles ganhariam a batalha. Eu fiquei super impressionado com esse relato, que está lindo no livro, e fiquei pensando se vinha de algo verídico, de uma crença verídica. Verídico, e aquilo passava. E eles punham lá uma dançar,
E eu abro o livro e também acho essa imagem interessantíssima, mas é absolutamente real isso. Fora o fato de que, como se lê ali, não era possível tocar nessa mulher. Não. Né? Por mais que ela não. estivesse dançando nua num acampamento de guerra não de homens, não se tocava porque nessa à mulher. noite, ao amanhecer, teria uma guerra. Se quebraria esse conjuro. Né? No teu livro desfilam essas figuras que vêm sendo anônimas, salvo as famosas exceções das grandes guerreiras, e muitas vezes, como no caso étnico dos negros, enfim, as exceções confirmam que devia haver uma quantidade muito maior de pessoas exercendo aquelas funções de guerreiras, de líderes, enfim, são lembradas como exceções porque não puderam ser apagadas, mas desfilam também grandes personagens do século XIX até do século XVIII, quando a gente pensa na Maria Clemência, né, a poeta já do final do século XVIII. É algo absolutamente espetacular essa obra. O nosso tempo nos alcança. Eu queria que tu dissesse para as pessoas o que tu quisesses a respeito desta obra, enfim, desse o teu falando sobre mulheres, né, porque é um livro que conta a história da Maia, a história de uma vivandeira que está morrendo e é trazida, o coronel Palmeiro traz para Porto Alegre, junto com os que estavam à beira da morte, dentro das carretas, saindo da guerra. E então aí ela vai viver toda uma história aqui em Porto Alegre, vai ter amor, vai ter aprendizado, ela vai conhecer a Luciana de Abreu, que vai ajudá-la. Ela já vinha estudando, vai aperfeiçoar o conhecimento dela, vai conhecer o príncipe Custódio e ela vai interagir muito com todos aqueles pretos que viviam na periferia de Porto Alegre, né? Ela vai ser levada pelo príncipe Custódio a conviver com eles, a pensar sobre essa questão dos africanos, do sofrimento deles, das dores deles. Isso tudo é muito, muito, muito presente no livro. Quero levantar aqui uma bandeira, porque hoje, em plena época atual, nós vemos novamente essa questão do feminicídio, da morte da mulher sendo morta, e também aparecendo nessa função das redes sociais, começam a aparecer mulheres que são as chamadas Red Pill, não sei se tu já ouviste falar, sim. ou Trad Woman, que são mulheres tradicionais. São mulheres, tanto umas como as outras, são mulheres que o que importa ali naquela família é que a mulher fique em casa, que a mulher cuide de si, que ela seja muito bonita, muito elegante, e que ela possa se orgulhar e mostrar para todo mundo que tem um marido rico do lado. Há toda uma construção das mulheres ao longo da história que se opõem tremendamente a isso, com muito vigor, com muita força. É isso que está nessa boa pesquisa, nessa bela literatura. E posso dizer mais uma frase? Claro que dá sim, tempo? por favor. E, sobretudo, o que é um momento para todos nós em que está havendo essa virada que essas redes sociais estão fazendo nos valores sociais, no entendimento da vida, além dos valores sociais, as pessoas entenderem que o que é importante, o que pode nos preencher, nos dá paz, alegria, felicidade, bom exemplo para a nossa família, é
o ser é o que tu és e não o ter. E o caminho que a sociedade está tomando, não é só no Brasil, é de maneira geral, hoje em dia, é catastrófico. Tu não achas? Sem dúvida. Eu sim acho, e eu sei, repito, a importância da pesquisa, da literatura e de um trabalho como o que tu representas e como que tu apresentas aqui hoje, para sorte nossa. Hilda Simões Lopes, muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar aqui contigo. Nós vamos para mais um intervalinho e, claro, eu não vou deixar passar essa oportunidade de cevar bem cevada a palavra. Solta o meu gateadinho aí. Menina entre as meninas, mulher entre as mulheres, desgraçada entre as desgraçadas, agoniada entre as agoniadas, assim era Maia, a filha menor da africana Dinka e de um holandês das lavouras de cana-de-açúcar que nunca mais soube de sua existência. Laçada e presa para ser vendida nas Américas. Assim Maia foi feita. Assim Maia rolou. Assim Maia se fez pensativa. Assim Maia trocou o choro pelas perguntas e não mais deixou de criar sonhos para neles mergulhar nas noites escuras e gélidas, sentindo na pele as asperezas dos enxergões, engolindo pedaços das carnes sangrentas dos espetos de churrascos apressados e ouvindo as discussões, a mudez e as falas espinhentas da gente das guerras. Abria as noites e pensava, a vida me enrola e me espreme, mas quando fecho os olhos eu me desenrolo e fujo para onde ninguém me alcança. Eu te adoro tanto que corro na rua, sapato e cabelo suado, molhando na chuva e até acho bom. Te espero enquanto disparo no tempo, no passo que passa no voo do meu pensamento, no canto contente e fora do tom. Parece banal, mas é tão natural não me perder no caminho. Eu te adoro tanto que faço segredo das coisas bonitas e simples que penso e sinto pra não acabar. Com todo o encanto de cada momento que passo contigo, sabendo que tenho teu beijo, sabendo de todo o desejo que há. Espero acordar desse sonho real, sem me perder no caminho. E é assim porque eu te amo e posso mudar os meus planos pra ficar contigo agora, no espaço, no tempo e na hora que eu mais preciso, porque eu te adoro tanto que faço segredo das coisas bonitas e simples que penso e sinto pra não acabar. Com todo o encanto de cada momento que passo contigo, sabendo que tenho teu beijo, sabendo de todo o desejo que há. Espero acordar desse sonho real, sem me perder no caminho. E é assim porque eu te amo e posso mudar os meus planos pra ficar contigo agora, no espaço, no tempo e na hora que eu mais preciso. E é fato, nos atos e exatos abraços, no meu melhor sorriso que aflora e voa pela rua fora, num malabarismo.
aí é o próprio sonho real. Eu gostei desse negócio do sonho real, porque era um sonho real e antigo ter a Adriana Defente aqui conosco. Muito obrigado. Amado para mim também. Também te adoro esse programa. Adoro a tua musicalidade, a tua figura como músico, como apresentador, jornalista. Enfim, coisa boa estar aqui. Puxa, eu tô vermelho por causa do negócio do clima, não sei o quê, nada a ver, né? Puxa, nada mais adequado também do que a gente trazer toda essa potência, né, de composição, de canto, de figura feminina, depois do que a gente teve na primeira parte do nosso programa, que foi uma conversa toda tão relacionada a esse lugar do feminino, né? Tu és uma figura com uma trajetória super sólida, super constante, o que nem sempre é possível dizer. Quando a gente trabalha com arte, não é fácil esse negócio, né? E tu tá sempre nessas frentes que são diversas, mas são as mesmas. É a cantora, é a compositora, é a preparadora de cantores com a técnica, é a flautista, a instrumentista, enfim. Puxa, um montão de Adrianas, todas aqui, junto conosco. Como é que tem sido o teu trabalho a partir dessas frentes todas? O que a Adriana tem feito? Uau! Eu acho que eu tenho feito todas essas coisas em medidas que são bem difíceis, né, de serem medidas por mim, porque acredito que não só comigo, mas com todos os artistas e músicos, né, musicistas e pessoas, né, a gente está vivendo um momento da história muito frenético que nos tira muito o tempo para contemplar e para se pensar. Eu tenho tido pouco tempo para sentar, pegar o violão, criar. Parece que cada vez menos, porque a gente tem que se ocupar de todas as frentes, né, de produção executiva, de divulgação, e mesmo que existam profissionais que te auxiliem, né, para fazer com que o trabalho aconteça, né? Isso é uma queixa antiga, né? E mais do que queixa, é uma realidade, né, Demétrio? Que imagino que tu também passe, né? Tu também é um cara que faz muitas coisas, a gente é um pesquisador, né, que eu admiro muito também por isso. Não estou aqui para, né, alagá-lo, mas estou alagando-o. Mas ainda bem que está fazendo, né, isso. A gente adora, né? Enfim, mas eu tenho praticado alguns intercâmbios, né? Eu tenho feito algumas canções, fiz algumas canções com a Bruna Paulin, que é jornalista de formação, mas é uma artista também múltipla, né? Apresentadora, e estuda canto comigo também, né? E a gente criou essa ideia de plataforma que está se formando, que é a Corimbo, que é uma plataforma de ajuda mútua entre mulheres da área da criatividade, da comunicação, das artes, né? E eu estou escrevendo ideias de projetos, né? Eu tenho um projeto individual que eu estou aí, bota no edital, não passa, vamos botar no outro, né? Uma hora vai ter que passar. Que mais? A Se docência. liguem avaliadores. Por favor, né? Olhem para mim. E tenho trabalhado muito na docência, né? Tanto em aulas individuais como em cursos. Eu criei um modelo de aula para pequenos grupos que eu estou muito feliz. Eu fui aperfeiçoando esse modelo e hoje são cursos de 8 semanas para 5 pessoas, 2 horas por semana, para qualquer pessoa. Porque eu tenho isso, eu não consigo... não, é o nível tal. A gente teve aquela pequena conversa, né? Eu tenho dificuldade disso. Eu acho que a arte... toda arte é uma atividade que é um conjunto de múltiplas skills, né? De capacidades, né? Então, tu não pode pegar... Eu já tive alunos que melodicamente tinha um timbre incrível, né? Ouvido harmônico, né? Ouvir um acorde, né, gente, para quem não entende, e compreender esse acorde, e com uma dificuldade rítmica imensa. E daí eu vou dizer o quê? Volta para casa?
Não posso, eu sou educadora. Você não é né? bom. Não, você não é bom. Né? E muitos alunos vêm para mim, às vezes, de professores que fizeram isso, né? E eu fico assim, como assim? Né? E, enfim, então eu trabalho nessas oficinas pequenas e dou oficinas também em outros espaços. Estou com uma oficina programada agora para começar dia 28 na Casa Mel, né? Para quem quiser saber sobre, né? Ter informações, né? Uma oficina de 4 encontros, de 2 horas cada um, todos voltados para repertório de compositoras, e é uma oficina só para mulheres. Mulheres de todos os tipos. Mulheres trans são bem-vindas, né? Sabe que eu tomei um puxão de orelha, bem-vindo como quase todos, principalmente na atividade que a gente faz. Eu estou no ar com a responsabilidade de estar numa emissora pública e vivam os puxões de orelha. De uma uruguaia, que é a Patrícia Robaina, bela compositora, que no Outro Fogo, lá na rádio, outro dia, eu fiz a pergunta sobre algo que me parece crescente do trabalho autoral de mulheres, quando a gente tinha muito mais costume de ter as mulheres no lugar da interpretação e começa a vê-las muito mais como compositoras, enfim, como criadoras. E ela me diz assim, não, isso sempre foi assim. Tipo, havia uma invisibilização, havia uma apropriação de criações femininas, a gente tem exemplos de sobra, né? E ela disse, para com esse papo de repetir que só agora que tem compositora. Claro que ela não disse assim, eu ouvi assim porque, como eu disse, eu gosto de um puxão de orelha circunstanciado, correto e justo. O que tu acha dessa história? Eu acho que é exatamente o que ela fez, o que ela falou, né? Existe, na verdade, uma revelação de compositoras que sempre existiram, que muitas estavam ali com seu caderninho, estou fazendo uma figura poética aqui, né? Escondidas em casa, escrevendo suas canções, né? Muitas, né, tiveram que se usar de um nome masculino para acontecer, e isso aconteceu e ainda acontece na literatura e em outras artes. Né? Lembram da faca nos pelegos ou da faca na bota? Nos pelegos não se diz de mulher, se diz faca na bota, que a gente falava no primeiro papo. Eu não gosto da metáfora da arma, o assunto do Canto Sul da Terra não é arma, mas vamos com essa metáfora. Sempre se disse, né, eu comentava, aquela é a mulher de faca na bota. Por que na bota? Não está escondida, não. Está absolutamente exposta como os argumentos de todo mundo. Vamos mostrar um pouco desse argumento, fazer mais uma aí? Pode ser. Eu também estou com um projeto que tem a ver com essa outra canção aqui, que eu estou refazendo depois de muito tempo, que tem muito a ver com música latino-americana, porque Almodóvar ama a canção latino-americana. Que beleza. E eu fiz um show, o primeiro foi em 2001, né? E claro, teve períodos que eu não fiz e tal, e agora eu vou reeditar, né, com o Diogo Barcelos, dia 19 de agosto. No Marcelo, eu nunca lembro como dizer isso, eu sou péssima em francês. Se escreve Patisserie, Patissier. Marcelo Patissier, que é um lugar de gastronomia de excelência e que de vez em quando abre à noite para eventos. Então, no dia 19 de agosto, a gente vai reeditar o Las Canciones de Almodóvar. Que luxo. Né? Um show só de canções dos filmes da Almodóvar. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba
ay, 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 de pasión mortal. Moría que una paloma triste muy de mañana le vio pasar a las casitas rotas con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú. Que beleza esse Cucurrucucú Paloma, que me faz pensar em algumas interpretações, deve ter feito o mesmo efeito com vocês, para a gente fazer essa comparação da forma como tu quisesse dizer essa música, do momento em que tu usaste esse efeito do falsete, né? E da economia que tu fizeste com isso, quanto tu quisesse usar esse efeito e quanto não, porque numa canção como essa tem técnicas que vêm na cabeça, né? E que são de cabeça, inclusive. Sim. O canto de cabeça. Tem uma coisa muito bonita em tudo isso, na tua escolha, na tua forma de dizer as músicas. Sempre foi assim, sejam as tuas ou não. Por isso que eu queria voltar para aquilo que tu chegaste a mencionar, do papo que a gente estava tendo antes de sentar aqui na beira do fogo, sobre uma coisa um pouco desconfortável, ou mais do que desconfortável, um pouco inadequada que tu vês na associação da arte à competição sempre, né? Isso é muito importante, me parece muito importante, porque eu acho que existe toda uma vertente de música no Rio Grande do Sul que vive do circuito dos festivais. Está errado, é ruim? Não se trata disso. Mas tem algo que tu disseste que me agradou muito sobre aquilo, se tu quiseres falar. Eu acho que toda a competição artística é injusta, né? Porque não se pode mensurar a arte como, por exemplo, né, se avalia, né, o vencedor de uma corrida. Né? A corrida, quem é? É o que chega antes, e é o que chega antes com essa parte do... Eu gosto muito de atletismo, eu gosto de assistir, né? Com o peito, né? Então tem toda uma regra para que seja o mais justa possível. E essas regras são impossíveis de se aplicar na arte. Ao mesmo tempo, né, e eu faço questão de dizer aqui, esse tipo de competição, ele gera um mercado que é importante, ele estimula, né, a criança, o jovem, enfim, o velho, não importa, né, a faixa etária, a buscar a música, a buscar o ensino musical, né, o aprender musical. Então, e outras coisas, que vamos resumir, só isso para mim já justifica a existência. E eu gosto de ir, vou agora, dia 29, né, a gente vai ter a final do Festival da Canção Francesa, que é feito por uma instituição que
que tem todo um processo muito correto, muito minucioso, né? Eu participei 2 vezes e admiro muito esse festival, mas eu participei 2 vezes e eu acho que eu não participo mais. Claro, nunca diga dessa água não beberei. Talvez surja uma oportunidade, se um compositor aí, olha, Adriana, quero que tu defenda a minha música em tal festival. Não vou, claro, vou participar. Mas acho que me fiz entender, né? Sabe que quando tu falasse no Almodóvar, eu não sou um cara que transite no assunto de cinema, não entendo nada de cinema, mas alguém vai dizer, pá, que legal aquele cineasta caótico. Estou chutando isso, estou inventando isso. Ele pode... Tu pode usar esse adjetivo para um cinema como o do Almodóvar. Sabe por que eu estou pensando nisso? Porque eu gostei muito do nome Canções para Suportar o Caos. Principalmente, e aí eu cutuco e provoco, porque suportar também é sustentar. Suportar pode ser dar suporte ao caos. Porque o caos, puxa, a gente precisa dele. Então, suportar o caos é aguentar, mas é aguentar também no sentido de aguenta aí, suportar esse caos. Fala desse projeto, dessa ideia. Então, esse projeto ele surgiu na pandemia, né? E daí o nome, né? O nome mais óbvio. E bem interessante essa tua percepção, porque um amigo fotógrafo, né, também artista, ele fez um comentário, o que é o caos, né? Enfim, ficou elucubrando assim, a gente conversando, né, um dia, e me veio isso, essa imagem, né? E eu me dei conta, porque o inconsciente ele nos prega peças maravilhosas, né? Era suportar o meu caos. Era eu aguentar tudo aquilo que a gente viveu, que eu vivi, né? E eu acho até que eu fui uma pessoa, abre aspas bem grandes, tá, gente? De sucesso na pandemia, porque eu não tive problemas de trabalho, eu trabalhei muito, né? Eu fiz muita coisa e criei esse show, né? Que eram as canções que me faziam melhorar, sair, né? E, enfim, sair daquele eixo, porque eu me lembro muito da coisa da TV, que eu via as notícias, e quando eu conseguia me isolar daquilo, sair daquilo, eu ficava bem. E daí era ouvir e fazer música. E foi quando eu tive tempo de tocar violão. Inclusive, no fim da pandemia, eu estava tocando violão bem melhor do que eu estou tocando agora, né? Enfim, baixei a cabeça e vou tocar, porque eu tinha mais tempo, né? Para a gente abrir o devido espaço para o caos criativo dos grandes artistas, a gente precisa suportar a caos daquela ordem. Puxa, que tremendo papo, que tremenda visita, o tempo nos alcança. Adriana Defente, muito obrigado. Eu que te agradeço, Demetrio, coisa boa estar aqui. Vamos lá, vamos encerrar. Vocês acham que a gente vai encerrar? Não, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho, há seres que se surpreendem com o espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho, há seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, minha senhora, que eu fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim, depois pra você. E se o meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora, eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Então, para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e nem tenho pressa, pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa, que a minha alma é pura e pouco me importa se eu sou controversa. Se às vezes uma pessoa
me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença. Prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, minha senhora, que eu fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim e só depois pra você. E se meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora, me agrada ser essa pessoa que você adora. Então, para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, não tenho culpa, não tenho pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa, que a minha alma é pura e pouco me importa se eu sou controversa. Se eu sou controversa, se eu sou controversa.